conversar agora com o deputado Cristiano Silveira, do PT, que foi reeleito para a próxima legislatura. Deputado, essa legislatura ainda, a gente ainda tem a posse do governador no dia 1º, depois ainda a posse dos deputados no início de fevereiro, mas a gente já tem uma composição bem clara, uma Assembleia muito mais dividida em partidos, e o PT com uma bancada com um número de deputados um pouco maior. Eu queria que o senhor fizesse um pouco essa análise do partido aqui, já com um posicionamento já que não será a base do governo, não é o governo do mesmo partido. Como é que o senhor acha que vai ser esse trabalho aí na próxima legislatura? Muito boa tarde. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia, na disputa legislativa, saiu vitorioso. É a maior bancada hoje aqui na casa, com 10 parlamentares, e todos os parlamentares com votação expressiva. Então, qualquer que seja o movimento que seja feito na Assembleia, na formação da mesa diretora, na formação dos blocos, na formação das comissões, o PT é um partido que terá de ser ouvido, E já temos feito as nossas movimentações, as conversas com os partidos aqui da casa que tradicionalmente se alinham conosco, a exemplo de diálogo que temos com a MDB, uma aliança que vem há mais de 20 anos, construindo blocos em conjunto, e outros partidos também que estão chegando. Então eu penso que o Partido dos Trabalhadores terá um papel fundamental, protagonismo no processo legislativo na Assembleia, na votação das matérias e na negociação do que for a pauta e a agenda do dia, aqui na casa. Eu também destaco que, em que pese o PT ter perdido as eleições para governador, sabemos quais foram as circunstâncias. O governador Pimentel enfrentou essa eleição. De um lado, uma crise econômica muito grave, de outro lado, uma crise financeira do próprio Estado, uma parte herdada, e também todo um consórcio montado para inviabilizar o governo. Então, isso trouxe como consequência a derrota nossa ainda no primeiro turno. Mas também surpreendeu a vitória do Romeu Zema em cima do senador Anastasia, que então vinha como principal candidato. Esse sentimento de mudança e renovação em Minas foi um sentimento muito forte. A decisão do PT estar na oposição, ela é muito simples. A agenda que é apresentada pelo futuro próximo governador, Romeu Zema, para Minas Gerais, se ela não for revista, colocará sim o PT em campo de oposição. Essa questão da privatização que é anunciada, a questão de terceirização de parte dos serviços públicos que são essenciais ao trabalhador, e uma série de colocações de um governo que seria mais neoliberal em Minas Gerais, tem crítica sim do Partido dos Trabalhadores. O PT se posicionará, é da democracia no campo da oposição, mas com muita responsabilidade. Talvez nós não faremos o que foi feito com o PT aqui nesse último mandato, que foi do quanto pior melhor. Nós teremos o limite da responsabilidade para a nossa atuação como oposição. Talvez nós seremos o que eu posso chamar de consciência crítica do próximo governo de Minas Gerais. A gente está se aproximando aí do final do ano e com a demanda do orçamento, Algum cuidado especial, Os deputados da bancada do PT conhecem bem a questão financeira do Estado, até por fazerem parte do governo, Algum cuidado especial em relação a esse orçamento? Até para garantir algumas políticas públicas aí que não fazem parte do plano de governo do próximo governador. Não é novidade que o próximo orçamento ele deve apontar em um déficit que pode gerar em torno de 10 bilhões, Receita, previsão de despesa. O próximo governo ele pode propor os ajustes onde ele achar que será fundamental para tentar equilibrar as contas, mas eu penso que ele tem uma limitação, que é a prestação continuada do serviço público, do serviço essencial à população. Não dá para você cortar no mais pobre, que precisa da saúde, da educação, da segurança. Então, o orçamento hoje apresentado, ele tenta trazer aquilo que é o serviço essencial para o funcionamento do governo. O principal desafio para equilibrar as contas do Estado, nós sabemos, está na Previdência Pública do Estado. Tem que ser proposto alguma medida que não retire direitos dos trabalhadores, mas que possa sinalizar para um reequilíbrio das contas, especialmente da Previdência do Estado. Combinado a isso a renegociação da dívida, combinado a isso o Estado receber o que lhe é de direito, por exemplo, Fundo de Participação do Estado, cota parte do Fundeb, o encontro de contas da Lei Candir está previsto para o início de 2019, fundamental para reequilibrar as contas do Estado, e tem o componente também da retomada do crescimento econômico, que é aquilo que ajuda você a ter a receita corrente líquida funcionando de maneira mais adequada para você pagar as contas do governo. E a análise que o senhor faz do Partido dos Trabalhadores
Trabalhadores nas eleições nacionais, na verdade. A Câmara, hoje o partido tem também a maior bancada na Câmara dos Deputados, né? E até aproveitando, estou falando de pauta de previdência, o próximo presidente já disse que é uma pauta que vai ser prioridade para eles. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre esse PT que conquistou a maior bancada e sobre esse trabalho na Câmara, tendo o Jair Bolsonaro como presidente. Eu costumo dizer que existe derrota política e derrota eleitoral. O PT, a nível nacional, sofre uma derrota eleitoral. Fernando Haddad foi para o segundo turno e nós não vencemos. Mas penso que o PT teve uma expressiva vitória política. Eu explico. Primeiro por esse dado, que traz o PT com uma maior bancada no Congresso Nacional, 56 parlamentares. O PT também tem o maior número de governadores, né? Fizemos 4 governadores. E também mais de 47 milhões de votos dado ao nosso candidato Fernando Haddad. Se você pega o PT que disputou essas eleições e pega como estava a condição do PT, vamos dar um exemplo, na época do golpe, do impeachment da Dilma, onde o governo da Dilma não tinha nem 10% de ótimo e bom, onde o índice de rejeição do PT era altíssimo, até mesmo o ex-presidente Lula, quando colocado em possibilidade de pré-candidato, não vislumbrava bons indicadores. Então, naquele momento, inclusive, a oposição já declarava o fim e a morte do Partido dos Trabalhadores. E você tendo, então, a presidenta Dilma afastada sem crime no golpe, depois a prisão do ex-presidente Lula sem que seja lhe dado amplo direito de defesa e todas as possibilidades de recurso, e vai para uma disputa de uma eleição com o candidato Fernando Haddad, que vem a substituir no meio da eleição, eu penso que o Partido dos Trabalhadores sai fortalecido. Agora, é claro, o PT vai ter que fazer alguns ajustes, reconhecer alguns erros, o PT precisa sinalizar para esse novo conceito que a sociedade tem colocado de expectativa para a área pública, repactuar com movimentos sociais, os movimentos populares e refazer o trabalho de base, mas tem um capital político muito interessante, o PT sai vitorioso, e se eu souber trabalhar isso, eu creio que daqui a 4 anos nós estamos lá. O futuro presidente já mostra suas dificuldades, a sua equipe não se entende. De um lado, Paulo Guedes fala que a reforma da Previdência ela tem que sair de qualquer maneira, e às vezes até pior do que aquela que Temer está propondo, e o Onyx Lorenzoni, que pode vir a ser o chefe da Casa Civil do próprio Bolsonaro, já está dizendo que se não houver um ambiente político, não dá para apresentar essa proposta. Então eles mesmos já não se entendem e já mostra as dificuldades que esse governo vai ter para poder implementar as medidas que estão propondo. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Obrigado.